Bom, vamos dar início a mais um Ortotalk aí, agradecer a presença de vocês, sala já lotada, pessoal que não está conseguindo entrar, a gente já está orientando a ir para o YouTube. Hoje a apresentação vai ser um tema bem comum, né, na nossa prática clínica, que é a hérnia de disco. Teremos uma convidada especial, que ela trabalha bastante com pacientes e patologias da coluna, que é a Rê. Obrigado pela presença, então, Renata. Doutora Renata Fázio, seja Renata bem-vinda. Fazio, Seja fisioterapeuta, bem-vinda. também de formação na Santa Casa e, como eu disse, especialista nessas afecções da coluna. Quem vai tocar a reunião aí, fazer a apresentação, é o Dr. Lohan, também especializando em coluna, com certeza de grande bagagem ortopédica de coluna aí. E vamos assistir aí para aprender mais um pouco, né? Pode tocar, a bola é sua aí, Lohan. Obrigado, Vitor. Obrigado, Renata, por ter aceitado o nosso convite. Vamos seguir, então, iniciando nosso Ortotalk de hoje. É um caso no pronto-socorro, um paciente do sexo masculino de 45 anos, paciente arquiteto. Ele refere que há cerca de 3 meses iniciou alguns episódios de ciatalgia à esquerda, ou seja, aquela dor que irradia na região posterior da coxa e desce até a região dorsal do pé esquerdo, segundo o que ele relatava. Mas eram crises que ele vinha tendo, que ora melhoravam, ora pioravam. O que aconteceu com esse paciente é que faz 2 dias que ele iniciou uma crise álgica bastante intensa, que chegou a limitar ele funcionalmente de forma bastante importante. O paciente já estava até com dificuldade para caminhar de tanta dor que ele sentia. O paciente não tinha outras queixas, essa era a única queixa dele, e como comorbidades apenas uma hipertensão arterial sistêmica controlada. O paciente foi examinado, então, pelo ortopedista que estava no plantão, e o ortopedista fez um bom exame físico nele, notou que o paciente não tinha nenhum déficit neurológico, nenhum déficit motor ou sensitivo, e também notou que o paciente não tinha nenhum sinal de mielopatia. O que chamou atenção no exame físico desse paciente é que ele tinha uma manobra de Laseg positiva à esquerda, e ele considerou como tendo um VAS da perna de 10 e um VAS lombar de 0. O que é o VAS? É uma escala, na verdade, uma escala que a gente consegue graduar a força desse paciente. Então, é um paciente que tinha uma dor irradiada muito grande, muito intensa, e não tinha nenhuma dor na região lombar. Tá? Então, a sintomatologia do paciente era única e exclusivamente essa dor irradiada para o membro inferior esquerdo. Então, lembrando aqui, o paciente tinha uma irradiação dessa dor para o dorso do pé esquerdo, então é o dorso do pé esquerdo, se nós vermos aqui na região dos dermátomos, é o território de L5, Lohan, certo? Oi. desculpa te interromper rapidinho, acho que a Renata, ela caiu e a sala estava foi a Renata lotada que caiu. e ela não conseguiu entrar. Então avisa ela só para ela entrar que eu vou liberar a dela aqui, porque ela não conseguiu entrar. Vitor, consegue avisá-la, por favor? Estou conversando com ela aqui. Tá. Ok. Muito bem, então esse paciente tinha uma dor irradiada para o território de L5 à esquerda, tá? Essa aqui, então, é aquela escala análoga da dor, a escala analógica da dor. E a gente mostra essa escala para o paciente e pede para ele apontar aproximadamente como ele sente essa dor, qual a intensidade referida dessa dor. E no nosso caso, o paciente referiu uma dor nota 10, ou seja, uma dor muito intensa. E aqui a gente começa com a nossa primeira enquete. Eu queria que o Samir, por gentileza lançasse para o pessoal responder. Sobre o teste de Laseg, que foi o teste realizado pelo ortopedista que estava no plantão. Você conseguiu lançar a enquete, Samir? Sim. Ok. E o teste de Laseg basicamente é feito da seguinte maneira. O examinador realiza a elevação passiva do membro inferior e o paciente refere essa dor que ele sentia, ele refere um aumento dessa dor irradiada, como se fosse uma intensificação dessa dor. Tá? O pessoal está respondendo. Tá. Você está conseguindo ver aí, Lohan? Uhum. Boa. Consigo ver. Metade já respondeu. Falta a outra metade responder. Lohan, me fala uma coisa. Falo, Thiago. Isso, na verdade, assim, o teste de Laseg, ele é feito com o joelho em extensão ou com 90 graus de flexão e aí você vai estendendo o joelho?
Tiago, as duas formas estão corretas de se fazer o exame, tá? Mas na minha prática, eu faço com o membro inferior estendido e tem um recurso que eu utilizo para sensibilizar um pouco mais esse teste, que é fazer uma dorsiflexão do pé. Mas não está errado começar com o membro inferior com o joelho fletido e estender. Não está errado, não. Você faz como, geralmente? Não, eu geralmente faço com o joelho em flexão e aí vou estendendo. Eu tô falando porque assim, no livro, e aí cada livro fala uma coisa, é até engraçado isso, né? Mas tem livro que fala que é com o joelho já em flexão e aí vai para extensão, ou então já começa em extensão e só eleva a perna, né? Perfeito. Não está errado, não. As duas formas são eficazes e você consegue fazer um bom exame das duas maneiras. Perfeito. Muito bem, nossa enquete, então, a maioria do pessoal acertou que o teste de Laseg consegue interromper a enquete, Samir? Uhum. Tá? O teste de Laseg é um teste que avalia o estiramento do nervo esquiático, tá bom? E esse estiramento ocorre geralmente entre 35 e 70 graus de elevação do membro inferior. Muito bem, então, o que significa esse teste? Quando o paciente tem alguma irritação das raízes que formam o nervo esquiático, esse paciente, no que é feito o teste de Laseg, ele pode ter uma manifestação, uma piora, uma agudização dessa dor. Muito bem, agora eu queria convidar os meus amigos e colegas para a gente debater um pouco como seria a conduta desse paciente que foi procurar o pronto-socorro pela primeira vez. E eu queria perguntar para vocês, como que vocês lidariam com esse caso? Solicitariam exames? Aloha, de primeira vista, assim, não. Eu não solicitaria nenhum exame no momento ainda, não. Eu também não. Nessa primeira abordagem, sem exame de imagem. Vitor? Também não solicitaria, não. Até porque, ante a suspeita, não teve uma história de trauma, etc. Acho que o raio-x, nesse caso, não adicionaria muita coisa. Eu não solicitaria nesse momento. Muito bem. Acho que eu também não solicitaria, porque não tem nenhum sinal de alarme, né? Paciente sem déficit neurológico, acho que também no pronto-socorro não haveria necessidade de realizar o exame. Como vocês fazem com a medicação? Paciente referindo uma dor muito intensa, com uma escala visual nota 10 da dor. Em relação à medicação, eu já faria o meu coquetel, já com 2 gramas de dipirona, tramal, decadron, um anti-inflamatório potente. Peço para o paciente ficar mais deitado, mais paradinho. E já dou esse coquetel que eu acho que tem que dar uma dose de ataque para o paciente com essa dor tão intensa, né, Lu? Eu concordo com o Samir, eu faço exatamente a mesma coisa, eu vou ticando tudo que tem lá para dar de analgesia e sempre associo algum sonífero, ou põe um Dramin, ou põe alguma coisa para dar uma chumbada, um relaxante muscular. Eu acho que ajuda mesmo, Vitor. Única coisa, não sei na prática de vocês, mas antigamente eu gostava de começar bem na escala analgésica, né? Então, colocar um analgésico simples com anti-inflamatório, o paciente não melhorou, aí você coloca um opioide um pouco mais forte. Hoje eu já lanço mão tudo de uma vez, na verdade. Eu era igual, Thiago. Eu sempre falava, não, tem que usar a escala, né? Mas aí, na prática o que a gente vê é que não adianta, porque ele não vai melhorar o simples, né? Então, basicamente, eu faço a mesma coisa. Bom, e esse paciente, então, eu concordo com vocês, mas acho que é uma coisa unânime que esse paciente merece uma medicação endovenosa, né? Diante de tamanha dor que ele está sentindo. E aí, o que vem depois? Vocês dariam alta para esse paciente ou vocês o internariam? Olha, eu acho que aí caberia ver e avaliar o paciente depois da medicação, né? Porque, puxa vida, se de repente o paciente está lá, não melhorou da dor, você vai dar alta para o paciente, vai ficar em casa, ele vai para casa dele, vai voltar, ele inclusive vai voltar no seu plantão. Então, às vezes compensa mais você internar o paciente e deixar ele em observação ali no serviço do que dar uma alta. Agora, se um paciente melhorar, acho que um segmento ambulatorial para esse paciente é totalmente cabível também. Eu acho que essa parte da reavaliação é primordial, porque pelo menos eu tenho
a abordagem de, pô, ele refere que melhorou, mas ainda incomoda, mas não aquela dor tão forte a ponto de eu pensar em internação. Aí eu consigo associar talvez um opioide um pouquinho mais forte, né, para tentar minimizar essa dor e não precisar acabar internando. Mas com certeza eu não dou alta sem reavaliação. Ô Samir, eu acho que isso aí é a grande maioria, né? Nenhum paciente acha que quando você dá medicação assim, o cara melhora de uma vez 100%, né? Ele acaba falando, ó, tá um pouquinho melhor, já tô conseguindo me levantar, conseguindo andar um pouco mais. E aí isso para mim já é um critério, ó, tudo bem, dá para ir para casa então e fazer medicação em casa e seguir acompanhamento ambulatorial. Sim. Perfeito. Então, esse paciente fez a medicação, ele foi reavaliado, mas o paciente, na reavaliação, disse que a medicação quase não fez efeito, ele manteve uma dor muito intensa, e aí o plantonista resolveu interná-lo para fazer o controle álgico, né? Tratar essa dor de forma internada, com medicação endovenosa de horário. E aí eu queria chamar a nossa convidada agora, Renata. Renata, uma pergunta. Por exemplo, esse paciente com uma ciatalgia muito intensa, que interna para fazer controle álgico, a gente sempre solicita nessa internação avaliação e já o tratamento com a fisioterapia. Como que vocês, fisioterapeutas, conseguem tratar esse paciente uma vez que ele está internado para fazer o controle álgico? Do que vocês lançam mão? Dentro do hospital já, se ele está internado, a gente vai dar uma avaliada nele de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar, Renata. Então, a gente vai avaliar ele de novo. E aí, a gente tem que fazer todo o processo de investigação dos sintomas que ele está sentindo. Então, se ele está internado, está à base de medicamento, a gente precisa... Na verdade, não é nem reagudizar o sintoma dele, mas a gente precisa entender o que ele está acontecendo. Então, o sintoma está até o pé, então a gente vai começar a fazer os testes. Além de colher toda a história do paciente, que vocês provavelmente já fizeram isso, a gente vai colher toda a história do paciente. A gente pode até colocar questionários de funcionalidade, questionários de ansiedade, depressão, tem todo um processo. E aí a gente vai ter que reavaliar esse paciente e investigar, provavelmente vocês já devem ter investigado nesse momento de bandeiras vermelhas, então descartar trauma, descartar perda urinária, ou tá com retenção no começo, e aí vai ter perda depois, a gente começa a ter todo esse processo. E entender onde que tá a dor desse paciente. Então, é uma dor que ele sente até o pé, é uma dor que tá na coxa, é uma dor que tá tanto na lombar quanto no pé, beleza. Aí ele vai falar pra gente, às vezes ele nem consegue identificar de tão intensa que é a dor dele, às vezes está tudo borrado, que nem esse slide que a gente colocou, às vezes o paciente ele fala, tá doendo tudo, e aí a gente precisa sinalizar onde que tá doendo, então ele vai ter que mostrar pra gente onde que tá essa dor. Beleza, ele mostrou pra gente onde que tá essa dor, a gente vai ter que agora testar, fazer os testes então de Laseg, que provavelmente vocês já fizeram também na avaliação de vocês, a gente vai testar o Slump, e aí a gente vai ver se essa dor do ciático dele vai reproduzir. Reproduzindo essa dor, a gente vai tentar fazer algumas manobras para ver se ela centraliza. Então, se ela fica no meio dessa coluna. Então Centralizar, a gente vai Renata, desculpa, seria tentar trazer essa dor mais para proximal, né? Se é uma dor que está sendo irradiada até o pé, por exemplo, a tentativa é de fazer manobras para que essa dor migre para proximal, ou seja, se você conseguir reduzir ela, por exemplo, em vez de ir até o pé, você consiga trazer ela até o meio da coxa ou até a região glútea. É isso que você está falando, né? É isso, exatamente. Então, se ele está com uma dor que está pegando panturrilha e o dorso do pé, a gente vai tentar fazer com que ela, se ela subir até o joelho, já é positivo para a gente, mas a gente vai tentar com que ela suba para o glúteo, que ela suba para o meio da coluna. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai testar com Mackenzie, por exemplo, pedindo para ela fazer o movimento em pé mesmo, se ela estiver conseguindo ficar em pé, a gente vai pedir para ela fazer o movimento de extensão da coluna. Ah, mas aí no primeiro movimento ela teve muita dor, eu vou desistir? Não, eu não vou desistir. Eu vou pedir para ela repetir esse movimento algumas vezes. Então ela vai repetir 2 ou 3 vezes.
beleza, subiu essa dor, aí a gente já tem um ponto de partida. Mas, por exemplo, a gente ainda vai tentar fazer a extensão, vai tentar fazer a flexão, e aí a gente vai ver o que tá mostrando pra gente, qual que é a sintomatologia desse paciente. Beleza, eu consegui centralizar essa dor, então aí eu já mostro ao paciente que ele consegue ter um autocuidado a partir daí. Porque esse paciente ele vai estar com medo, ele não vai querer se mexer, ele vai querer só ficar deitado. Então a gente precisa não deixar, tudo bem que a gente está falando de um processo agudo, mas a gente não pode deixar esse paciente ficar, não é nem pensar no crônico já, mas deixar ele ter esse medo todo, e aí ele vai deixar de fazer movimentos, ele vai tensionar muito mais abdômen, coluna em si, paravertebrais, etc. Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente consegue centralizar, a gente fala assim, olha, você está conseguindo fazer isso. Isso é um autocuidado. E aí ele vai, você tá com crise, então você vai repetir essa série, a gente vai pôr ele deitado, de barriga para baixo, vai repetir essa série por pelo menos 10 movimentos. E aí, como é que foi? Melhorou? Não? Tá piorando? Isso tudo vai ser muito importante. O que o paciente vai passar pra gente, então é assim, essa dor tá piorando? Essa dor manteve? Ou essa dor diminuiu? Ah, essa dor diminuiu, beleza, manteve? Ok, piorou? Não é o que a gente quer. Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade na hora que a gente vai fazendo os testes, na hora que a gente vai fazendo essa questão. Beleza, a gente conseguiu controlar essa dor um pouco, conseguiu subir, aí é a hora que ele consegue ir para casa, e aí numa próxima, por exemplo, ele conseguiu sair da internação, aí é a hora que a gente vai entrar dentro de um ambiente ambulatorial ou dentro de um ambiente da clínica mesmo. Então, que aí a gente vai começar com fortalecimento muscular, vai continuar com exercício de mobilidade de coluna, e aí se precisar de liberação daquela região, eles vêm com muita dor em paravertebral, quadrado lombar, piriforme, todo o caminho do nervo, por exemplo, coxa, canela, né, panturrilha, às vezes ele sente muita dor em todo o caminho do nervo, então a gente vai liberando esse caminho, e aí a gente não pode deixar o paciente tão dependente das nossas mãos e da terapia passiva, mas a gente precisa liberar, tirar um pouco essa tensão que está acontecendo com ele, para assim a gente conseguir evoluir para os exercícios e falar para ele, olha, você pode fazer isso, você pode agachar, você pode pegar uma caneta no chão, tem com que ele tenha tanto medo de travar a coluna de novo, de sentir aqueles mesmos sintomas. Tá, Renato, muito bem, obrigado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer, Thiago, pode fazer, segue. Não, eu queria perguntar assim, Renato, na sua experiência clínica, qual é a maior dificuldade com um paciente desse a hora que ele interna, que você vai ver ele a primeira vez? O que é mais difícil para você trabalhar nesse paciente? É mais difícil, assim, a gente vai ter que fazer um processo meio que de educação, sabe? Porque ele vai estar muito assustado naquele momento. Nosso primeiro contato com ele dentro da internação, ele não vai querer fazer nada. Porque tudo ele vai achar que ele vai piorar, tudo ele vai achar que, não, eu tô com muita dor. Então, a gente vai ter que chegar com muita calma, na realidade. A gente tem que ganhar a confiança dele, né? Ganhar a confiança. E, assim, é muito importante o nosso vínculo. Então, o vínculo do médico com o fisioterapeuta, porque aí o paciente se sente mais seguro. A gente ter essa troca e a gente entrar junto numa sala, por exemplo, ele vai falar assim, pô, eles sabem o que eles estão fazendo. Porque o médico confia nela ou nele, e aí eu também a partir daqui eu vou confiar. Porque se ele chegou aí em vocês, numa crise absurda, quer dizer que você é o cara que vai salvar a vida dele. E aí eu entro junto com você nessa. Então eu preciso educar esse paciente nesse momento, falar que a gente vai ter que movimentar, que a gente vai ter que testar, para a gente conseguir sentir como que tá o nível dessa dor dele, sabe? Tanto que assim, se ele tomar o remédio logo de cara e a gente entrar depois, aí a gente não vai conseguir saber quem está fazendo efeito. Se é a fisioterapia ou se é o remédio. Porque se ele tiver muito cheio de medicamento na hora que eu entrar, vai ficar muito mais difícil de entender, de falar assim, ó, tá vendo? Melhorou. Não é que ele não pode fazer isso, não é que ele não pode tomar remédio. Mas aí vai ficar um pouco mais difícil nesse momento agudo, nesse momento que ele tá internado lá
junto com a gente, né, no hospital. Então, a gente vai ter que fazer todo um processo de educação, um processo de confiança. Aí eu falo assim, olha, eu vou ter que te pôr sentado. Ah, não, mas sentado dói, mas eu vou ter que te pôr sentado, a gente vai ter que testar, tá tudo bem. Então, assim, a gente vai ter que ir gerando todo esse processo de confiança que é difícil. E o que você vê na prática, Renata, que dá movimento para esse paciente enquanto ele está internado, ele acaba melhorando da dor ou não? Então, é muito difícil e cada caso é um caso, né? Coluna, eu não sei vocês, mas eu falo que ela é uma caixinha de surpresa, porque não existe uma receita para fisioterapia, não existe uma receita que vai ser assertiva, assim. Então, é por isso que a gente tem que avaliar muito bem esse paciente, para a gente ter um protocolo aí na nossa cabeça de tratamento muito importante, sabe? Então, na verdade, Vitor, é uma pergunta bem complicada essa, porque, por exemplo, na Santa Casa, era muito difícil a gente pegar já um paciente na crise internada. Ou a gente pegava já um pós-operatório, ou a gente eles iam antes para físio, tentar a físio com a gente, do que diretamente a gente pegar ele numa crise aguda. Porque se ele tiver agudo, provavelmente ele vai estar com o pé caído, provavelmente ele vai estar com uma perda motora muito grande, e aí a gente vai conseguir atuar menos ainda. Então, o que a gente faz nesse momento inicial? Cara, membro superior tá sem comprometimento, então a gente vai mexer no membro superior, a gente vai tentar sentar ele no leito, vamos ver se tem movimento de quadríceps, e aí a gente vai tentar deixar ele o mais ativo possível. Mas pensando nesse momento de internação para alívio de dor, aí nesse momento inicial vai ser muito complicado a gente realmente reduzir esse processo. Muito bem. Tá bom, então, ó. Só então uma recapitulação do caso para quem chegou agora. A gente tem bastante gente assistindo no YouTube que às vezes pegou o caso no meio. A gente está conversando de um paciente jovem, de 45 anos, masculino, que tem uma queixa de uma cetalgia intensa do lado esquerdo, que precisou ser internado porque foi refratário à medicação. O paciente não tem nenhum déficit neurológico, com um LASEG positivo à esquerda. E agora, então, eu quero abrir para os meus amigos. Esse paciente agora que ele internou, né? No início, no pronto-socorro, nós não solicitamos nenhum exame. E agora que ele internou para fazer controle álgico, vocês solicitariam exames ou não? Nesse momento, sim. Até eu não solicitaria antes, porque, como eu disse, eu acho que o que tem disponibilidade no pronto-socorro seria uma radiografia, uma tomografia, e ele já tinha sinais de alguma coisa que pudesse ser alguma compressão, etc. Então, nesse caso, o paciente internou e ele não, provavelmente, se ele internou, ele não melhorou da dor, eu acho que vale a pena, e nesse caso eu solicitaria uma ressonância. Eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo a gente entender uma coisa. Tem muito paciente que vai no pronto-socorro e eles querem porque querem fazer uma ressonância no pronto-socorro. Mas Exato. o convênio, se for um hospital particular, o convênio não autoriza ressonância de pronto-socorro, tá? O hospital não libera porque senão o convênio não paga depois. Então, normalmente o paciente tem que ser internado para realizar o exame. Hospital público é mais difícil ainda de fazer uma ressonância no pronto-socorro, né? Em exceção de traumas graves, que o paciente tem um comprometimento agudo, déficit de força, né? Aí sim a gente consegue encaixar uma ressonância. Demais é quase impossível. Então é muito importante a gente estar falando isso aqui para vocês entenderem que não é porque o médico que está lá no pronto-socorro não me pediu a ressonância. É porque realmente o hospital e nem o convênio É o autoriza. sistema, né? Exato. Aí tem outra coisa, né, Samir? A gente fazer um diagnóstico no pronto-socorro vai mudar muito sua conduta. O cara tem um abalamento, tem uma protusão de disco aqui, enfim, e você não vai tratar na urgência isso, né? E mesmo porque se ele melhorar com medicação, ele vai acabar voltando para casa e tratar isso ambulatorial, né? Sim, então não sei até que ponto a ressonância no pronto-socorro seria tão importante. Lógico, pô, não está melhorando com o analgésico, então a gente precisa ver alguns sinais, né? Levanta uma bandeirinha vermelha aí para a gente pesquisar outras coisas, mas no pronto-socorro em si não vejo muita necessidade assim de repente até tomografia, né?
E até porque não é o médico do pronto-socorro que vai fazer o acompanhamento, você não vai conseguir ter um acompanhamento com o Exatamente. fisioterapeuta. Ali é uma consulta para tentar resolver a dor, principalmente, do paciente. Depois, conseguindo resolver a dor, a gente encaminha para o especialista que seja, para o segmento do tratamento, né? Lohan, tem uma Diga. pergunta aqui do pessoal, querendo saber a respeito da eletroneuromiografia, se nesses casos aí teria indicação. Nesse caso em específico, eu não solicitaria uma eletroneuromiografia, por quê? Porque o paciente tem uma dor irradiada para o membro inferior esquerdo e a gente não tem nenhum exame de imagem por enquanto, tá? Quando a gente vê o exame de imagem desse paciente, a gente vai conseguir ver que a dor que ele sente tem uma correlação extremamente perfeita com o achado da imagem. A eletroneuromiografia eu reservo para quando existe uma dissociação entre clínica e imagem, ou mesmo se eu quero identificar quanto está comprometida essa raiz, qual o prognóstico de recuperação dessa raiz, tá? Mas não veria, nesse momento, uma indicação clara para fazer esse exame, não. Bom, seguindo então, esse paciente, já que estava internado, foi submetido à realização de exames. A radiografia da coluna lombosacra não evidenciava nenhuma alteração muito significativa, um pouco de processo degenerativo, mas bem leve. E o médico assistente do paciente resolveu, então, solicitar também uma ressonância magnética. E nesse corte sagital, o que a gente consegue ver na ressonância magnética? Ponderação de T2, a gente vê que o paciente tem uma hérnia de disco entre os níveis de L4 e L5. E no corte axial, apontado na ponta da seta, a gente vê que essa hérnia está invadindo e pode sim estar comprometendo uma raiz. Tá? Para quem não conseguiu ver certinho onde está essa hérnia de disco, tá ali, ó, desenhada para você. Tá? Então, esse aí é o contorno da hérnia de disco do paciente. E se a gente pensar que esse paciente tem uma dor irradiada para o membro inferior com uma imagem dessa, acho que está muito bem justificada a dor do paciente, certo? Lohan, Eu só trouxe... Diga, Samir. Só uma pergunta. Você mostrou a radiografia, logo depois você pulou para a ressonância. Não caberia Certo. uma tomografia nesses casos? Que é um exame mais barato, que a gente consegue também fazer no pronto-socorro, né? Tomografia, em se tratando de hérnia de disco, a indicação da tomografia é mais para a gente ver se essa hérnia é mole ou dura, ou seja, se ela é calcificada ou não. Isso seria mais para programar um procedimento, tá? Mas o exame padrão ouro para hérnia de disco, para dor irradiada, é ressonância magnética. Uhum. A visualização é infinitamente melhor, tá? Eu não me atreveria a tratar esse paciente ou diagnosticá-lo apenas com uma tomografia. Ressonância magnética, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, eu trouxe um esquema de imagem só para mostrar para vocês, tá? O que seria a representação gráfica dessa hérnia de disco. É uma hérnia. O que é hérnia? Hérnia é algo que saiu do seu local de origem. Então, uma hérnia de disco é um pedaço, é um fragmento do disco intervertebral, que é essa estrutura cartilaginosa que fica entre os corpos vertebrais, entre os ossos. Então, ocorre uma herniação, uma saída de um fragmento do disco intervertebral e ele geralmente migra para a região posterior aqui, comprimindo a raiz. Se a gente for correlacionar com a nossa ressonância, é isso que aconteceu. É um fragmento, é um pedaço do disco intervertebral que se herniou, saiu do local de origem dele. A mesma representação gráfica a gente tem no corte axial, que seria uma saída, uma extrusão de parte do disco intervertebral, que é o que a gente enxerga aqui. Esse disco intervertebral, essa parte, essa hérnia, saiu de dentro do disco e migrou para a região posterior. Muito bem, Samir, você pode lançar a nossa segunda enquete, por gentileza? Eu queria saber do pessoal, quando a gente fala em hérnia de disco, a gente olha nos cortes axiais, que é esse corte aqui, tá? A gente olha e a gente consegue ver a hérnia. E essa hérnia pode ter 4 localizações, basicamente. Eu queria saber do pessoal se eles conseguem, olhando essa imagem, identificar qual é a localização dessa hérnia. Só para quem está acompanhando no YouTube, que não aparece as enquetes,
As opções que a gente colocou da localização da hérnia são extraforaminal, foraminal, posterolateral ou posterior. Eu falei pro pessoal aqui, comentando no chat do YouTube, que aí eu vou vendo aqui também e qualquer coisa eu passo para vocês. Boa. Só 35% das pessoas votaram. O voto é anônimo, gente, não tem problema, tá? Tá aqui, a gente tá aqui para aprender junto. Não precisa ficar Exatamente, o voto é perdidos. anônimo, pode votar que ninguém vai saber. Não, Lohan, eu vou falar, essa perguntinha não é muito fácil. Imagina. Não é Eu nada acho que fácil. eu fui aprender isso aí no fim no R3, sei lá. É uma coisa que você precisa estudar com calma e eu acredito que você vai explicar muito bem isso, mas para eu aprender também ainda um pouco mais. Mas é difícil mesmo, é uma pergunta Mas o complicada. legal é tentar responder e depois o Lohan vai explicar direitinho, né? E aí ver se teve uma evolução ou já sabia. Bom, vamos lá. Mas muito legal, a maioria acertou. 43% das pessoas acertaram, tá? Então essa... Tá boa de chute hoje, hein? Não é chute não, para com isso. Então, o que eu queria explicar para vocês é o seguinte, uma hérnia, quando olhada nesse corte axial, que é esse corte aqui da ressonância, ela pode ter 4 localizações, a depender da região para a qual ela protrui ou extrui para posterior. Então, ela pode ser central, ou também chamada de posterior, que é quando essa hérnia ocorre bem na região central, e aí ela vem aqui mais para a região central do canal. Ela pode ser uma hérnia do recesso lateral, ou uma hérnia também chamada de posterolateral, que é justamente essa hérnia que nós estamos vendo aqui, que ela é um pouco central, mas não é bem no centro, ela vem um pouco mais para a região do recesso lateral. E, por acaso, essa é a localização mais comum das hérnias de disco. Existem outras duas. Existe a localização foraminal, que é bem na região aqui do forame, e a extraforaminal, que é lateral ao forame, tá? Então, se nós acompanharmos aqui no esquema, a gente vê o que seria a localização central ou posterior, a localização do recesso lateral, ou também chamada de posterolateral, a localização foraminal e a localização extraforaminal, ou seja, lateral ao forame. Muito bem. E por que é importante a gente saber isso? Porque dependendo da localização da hérnia, ela vai causar uma sintomatologia ou outra. Por quê? Se a gente acompanhar nessa imagem aqui, o que a gente percebe? Que as hérnias localizadas nas regiões A e B, ou seja, as hérnias centrais e as hérnias do recesso lateral, elas vão comprometer a raiz transeunte, que a gente chama. Ou seja, se nós estamos falando de uma hérnia entre L4 e L5, qual é a raiz transeunte, a raiz que ainda está dentro do canal? É a raiz de L5, tá? Então, hérnias nessas duas posições vão comprometer a raiz de L5. Ao passo que se a hérnia fosse foraminal ou extraforaminal, ela comprometeria a raiz que está saindo daquela região. Então, ela daria uma sintomatologia de L4, por exemplo. E a gente vê que, no nosso caso, o paciente tem uma irradiação no território de L5, que é o dorso do pé. Isso é justificado pelo exame de imagem, pelo achado, por quê? Porque a gente vê uma hérnia posterolateral, ou seja, ela vai acometer a raiz transeunte. E é uma hérnia localizada entre L4 e L5. A raiz transeunte nesse nível é a raiz de L5. Então, como eu disse para o Samir antes, eu respondendo a pergunta, a correlação clínico-radiológica nesse caso é perfeita. Eu não preciso de uma eletromiografia para me ajudar no diagnóstico. Ô, Lohan, Muito fizeram bem. uma pergunta, Fala, Thiago. Fala, Samir. já que você falou que a maioria das hérnias elas são posterolaterais, então a pessoa fez a associação de todos os sintomas serem mais do lado direito. Pela imagem que você mostrou uma hérnia No posterolateral. membro inferior direito. Exato. Ele Não associou... entendi, desculpa. É porque ele associou a imagem que você colocou ali no corte axial, você botou posterolateral pegando o lado direito, como se a lateral só fosse uma raiz da direita, entendeu? Mas ele sai para os dois entendi. lados, né? Isso, exatamente. Central é central, recesso lateral pode ser para esse lado ou para esse lado,
foraminal pode ser para esse lado ou para esse lado, e extraforaminal também. Exato, esse tem, lado ou tem para o esse lado. recesso lateral direito e esquerdo, né? Só Isso. E chamando aí, a atenção. dependendo do lado para qual a hérnia está, provavelmente deve ser o lado que o paciente refere a dor. Então, aqui a gente vê, ó, na ressonância, isso aqui é o lado esquerdo do paciente. Isso, Tá? Esse lado aqui. observem que a imagem do desenho, a animação, está invertida com relação à ressonância, né? Então, isso, aqui no caso, a compressão é esquerda, no caso lá, que está apontando, seria uma compressão direita. Né? Não, até estaria do mesmo lado se você virar, né, a imagem. Se virar, né? Não, mas a dúvida que ele teve faz todo sentido também. Porque você olhou o exame e falou, lateral só tem um lado. Então é mais o direito. Para quem não está acostumado a ver exame de imagem, essa correlação não é simples, né? E Lohan, fizeram outra perguntinha aqui. O Diego perguntou se a gravidade da sintomatologia é mais fortemente relacionada ao grau de extrusão ou ao local que está essa extrusão. Diego, a gente não vê uma correlação da clínica com a quantidade, o volume da hérnia, tá? Isso aí é bem variável, não existe essa correlação precisa. Quanto maior a hérnia, maior a sintomatologia do paciente. Isso Mesmo porque não é comprovado na prática. Tem paciente que tem um monte de hérnia e não tem sintoma também, né, Lohan? É altamente prevalente hérnia, né? Eu não me lembro exatamente qual a porcentagem de pacientes que, se você fizer autópsia em todo mundo procurar ou fizer ressonância de Alegre em todo mundo que não tem sintoma, o percentil de pessoas que têm hérnia, se eu não me engano, é um quarto, né? Alguém lembra dessa informação? Mas é altíssimo, então nem sempre a hérnia dá sintoma, né? Até na maioria das vezes ela não dá nada. E aí eu quero estender a pergunta, então. Você pegou um paciente no seu consultório que fez uma ressonância da coluna lombar e tem hérnia de disco, mas o paciente não tem sintomatologia, foi um achado de exame. Trata ou não trata? Qual que é a opinião de vocês? Essa foi exatamente a pergunta aqui do YouTube, Lohan. É aquela quais os cuidados que eu tenho que quais os cuidados que eu tenho que ter com um paciente que tem hérnia, mas não tem sintoma? Alta da ortopedia. Não, eu nesse caso, eu aviso o paciente, não sei se é certo ou se é errado, que você coloca na cabeça do paciente que ele tem alguma coisa. Não, ele sabe porque ele leu o laudo. Ele sabe que ele leu o laudo. Exatamente. Mas eu oriento bem que a grande maioria da população ela tem hérnia como um achado de exame, e aí eu peço, principalmente, aí eu trabalho muito a parte multidisciplinar. Então, eu mando fortalecer a coluna já por um método preventivo, principalmente a musculatura paravertebral, etc., para evitar que essa hérnia possa vir a se tornar sintomática. Eu acho que a abordagem é exatamente essa aí, Vitor. Entrar junto com o fisioterapeuta, com o educador físico, e se você tiver próximo de você esses profissionais, é excelente, né? Você trabalhar em conjunto e a gente relacionar, foi o que o Lohan falou, a clínica, né, o exame de imagem com o que ele possa apresentar. E aí a gente conseguir fazer um trabalho de fortalecimento que vai ajudar ele a não desenvolver sintomas, né? E o que mais acontece, pessoal, por incrível que pareça, vamos pegar esse exemplo aí. Aparece uma hérnia em L4, L5 e o sintoma que o paciente tem é de L1, entendeu? Isso é o que mais acontece, é o que eu mais pego na prática. E esses casos é justamente o que a gente fica em cima do muro, né? A gente não sabe muito o que fazer. Acho que o Lohan vai falar um pouquinho mais disso. Ô, Lohan, você citou sobre o paciente ler o laudo, né? E isso aí é muito comum. Quantas vezes a gente pegou um exame fechadinho? A maioria das vezes já está aberto lá e ele leu tudo aquilo. Então, acho que é legal você explicar para o pessoal. Já procurou na internet. Já foi no Dr. Google. Mas explica, tipo, nessa imagem, ou numa outra que você tinha no slide anterior, qual que é a diferença de hérnia de disco para abaulamento? Que muitas vezes no laudo eles falam abaulamento ou protusão. De disco. Ou protusão distal. Protusão ou hérnia. A protrusão nada mais é do que um rechaço do disco intervertebral. Para o paciente ter uma extrusão, uma hérnia, ele geralmente tem que vencer o ligamento longitudinal posterior. Tá? E aí sim é chamado de hérnia. E tem muito laudo que fala assim também, né, Lô? Abaulamento L4, L5 com extrusão do componente discal. Se falou que tem extrusão, muito provavelmente já venceu o ligamento longitudinal posterior.
Muito bem. Vamos seguir, então. Esse paciente internado manteve uma crise álgica importante, manteve uma sintomatologia importante e, por isso, ele foi submetido a uma opção de tratamento não invasiva, que é a realização de um bloqueio dessa coluna. Tá? E, nesse caso, como o paciente tinha uma sintomatologia da raiz de L5 e a irradiação da dor dele era à esquerda, optou-se por fazer um bloqueio foraminal de L5 à esquerda. Então, a gente vê nessa escopia, esse procedimento é realizado no centro cirúrgico, geralmente o paciente só com uma sedação leve, mas também pode ser feito com o paciente acordado, tá? E a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa seguir para ver se a gente está no lugar certo para fazer esse procedimento, tá? Então, a gente vê o posicionamento da agulha na escopia e a injeção do contraste. Por que a gente injeta contraste? A gente vê que esse contraste está curando exatamente o quê? A raiz de L5, tá? Esse contraste nada mais é do que uma forma de nós termos certeza de que estamos bloqueando a raiz de L5. Porque se a gente não corar essa raiz, muito provavelmente essa agulha está no lugar errado, tá? Então a gente vai fazer um bloqueio no lugar errado. Isso não pode acontecer, porque senão você não vai resolver a dor do paciente, o objetivo do bloqueio perde-se totalmente, tá? Muito bem. E aqui eu trouxe um esquema para mostrar para vocês como que é, na prática, essa nossa... como que a gente vê essa relação anatômica entre a coluna do paciente e o nervo que tem que ser bloqueado. Então, nesse esquema, aqui que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar essas duas estruturas. Primeiro, o forame, que fica na região lateral das vértebras, e a gente vê que por esses forames é onde saem os nervos, as raízes, tá? Muito bem. E é bem na saída dessa raiz que a gente introduz a agulha para fazer o bloqueio foraminal. Se nós fizermos uma correlação com a escopia vista lá no centro cirúrgico, o que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar que nesses círculos vermelhos estão as regiões dos forames, e eu já vi no esquema acima que é através dos forames que saem as raízes. Muito bem. Então, é lá que nós devemos posicionar nossa agulha, bem no forame, que é onde sai a raiz. E a gente também precisa ter um parâmetro, uma referência anatômica na vista anteroposterior, tá? Na verdade, é uma vista posterior-anterior que o paciente está em decúbito ventral, mas a gente precisa ter uma visualização no AP também. E qual é o ponto de referência anatômico que a gente utiliza no AP? É o pedículo, tá? O pedículo da vértebra são essas estruturas mais ovaladas. E o que a gente sabe? Que a raiz passa abaixo do pedículo. Então, se eu quero fazer um bloqueio da raiz de L5 à esquerda, eu tenho que procurar o pedículo de L5 à esquerda. E a gente consegue visualizar isso na escopia. O que a gente visualiza? Essas estruturas ovaladas, que são os pedículos, e a gente, logicamente, tem que posicionar a agulha abaixo do pedículo, que é onde está saindo a raiz. E foi onde a gente posicionou a agulha no nosso bloqueio, tá? Então, isso aqui foi só uma ilustração, uma animação que eu trouxe para vocês identificarem, conseguirem visualizar os parâmetros anatômicos que nós utilizamos para fazer o bloqueio na coluna. Lohan, lembrando que, para o pessoal só entender de novo, que o bloqueio não é feito lá na hérnia, né? Ele é feito na raiz que está sendo acometida. Então, a hérnia que era centro lateral, está pegando a raiz de L5, por isso você vai fazer o bloqueio de L5, certo? Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Isso é uma coisa que causa muita dúvida. Poxa, a hérnia é entre L4 e L5, por que eu estou bloqueando lá embaixo de L5? Porque você está bloqueando a raiz que está causando a sintomatologia do paciente. A raiz que está causando a sintomatologia é L5. Né? Então, é justamente isso, Thiago. Eu não vou bloquear a hérnia, eu vou bloquear a raiz acometida. Muito bem. Ok, esse paciente, depois de ter recebido esse procedimento, ter feito o procedimento de bloqueio na coluna, ele melhorou razoavelmente, conseguiu deambular e ele conseguiu ir para casa. Só que mesmo em casa, mesmo fazendo fisioterapia, era um paciente que mantinha episódios, agudizava essa sintomatologia e quando agudizava, o paciente ficava 1, 2 dias incapacitado, não conseguia deambular, não conseguia fazer nada. Ele acabou calculando que no total, desde o início da sintomatologia até
agora ele já perdeu cerca de 30 dias de trabalho. Então, isso não estava sendo nada rentável, nada... não era bom para ele, né? Para muita gente, tempo é dinheiro. Ele não tem essa paciência toda de ficar suportando a dor. Logicamente, a dor é uma coisa muito subjetiva. Uns toleram mais, outros toleram menos, né? E esse é um paciente que, por conta disso, optou por fazer um procedimento um pouco mais invasivo. E eu queria fazer uma pergunta para os meus colegas, o seguinte: como lidar com essa situação, né? O paciente não tem uma indicação de urgência para operar essa hérnia, obviamente. E como que vocês lidam isso com o paciente? É uma decisão em conjunto? Vocês acabam indicando? Como é que funciona? Como é que vocês fazem isso na prática de vocês? Olha, eu acho que o quesito dor é importante no tratamento, né? Ainda mais porque ele tem sintomas fora da coluna, né? Eu acho que esse é o mais importante na hora da gente avaliar se vale a pena o tratamento cirúrgico ou não. Se fosse só uma dor lombar localizada ali, sem pegar membro inferior, sem radiação, eu acho não pensaria em nada cirúrgico, pensaria em tratamento conservador, mas aí nesse caso eu acho que cabe sim o tratamento cirúrgico, e aí ele conversa com o paciente e vê o melhor padrão. Eu acho que acredito que o planejamento, você estudar melhor a lesão para um tratamento melhor, o planejamento sempre é bem-vindo, né? Do que operar esse cara na urgência. Eu não operaria na urgência, mas eu operaria nesse caso. E esse caso chama muita atenção, né, Lohan? Porque não é o usual, não é o comum, né? A maioria dos pacientes com hérnia de disco, eles têm uma boa evolução, né? Exato. Eles não evoluem dessa maneira. E além disso, nesse caso de afastamento, tem toda a parte psicológica, né? Toda a parte que ele está mexido. E com certeza a multidisciplinaridade do tratamento, não só com a parte do ortopedista, com o fisioterapeuta, mas também a parte do psicólogo, né, cara, que é muito importante nessas dores prolongadas. Eu acho que é um paciente bem difícil de lidar, né? Ele tem a pressão de casa, de ter que voltar para o trabalho, de ficar preocupado em ser mandado embora. É um paciente que às vezes está sentindo dor ainda e ele tem que muitas vezes não consegue nem se levantar direito e ficar indo recorrentemente ao hospital. Então eu acho bem difícil de lidar e você tem que ter o paciente muito próximo de você, assim como sua equipe, né? Para todo mundo trabalhar junto mesmo. Ô, Lohan, antes de Muito indicar, bem. por exemplo, um tratamento cirúrgico, nesse caso aí de uma dor refratária, a bloqueio, você já teve experiência de encaminhar um paciente para o grupo da dor, que hoje em dia tá, o pessoal da anestesia, eles estão investindo bastante, estudando bastante em relação a drogas um pouco mais potentes, né? E constituem um grupo da dor. Você costuma encaminhar um paciente assim, refratário? Sim, mas eu não considero esse paciente ainda um paciente refratário, Samir, porque é um paciente que ainda tem muita coisa para ser feita para ele, tá? Mas se, por exemplo, é um paciente que já foi tratado, eu já dispus de todas as cartas que eu tinha, todas as ferramentas que eu tinha para tratar esse paciente, ele mantém uma dor neuropática, por exemplo, de difícil controle, obviamente, sem dúvida nenhuma, esse é um paciente que merece um acompanhamento de um especialista em dor para fazer um tratamento mais encorpado, digamos assim, para a dor neuropática dele. Tá? Mas eu acho que para um paciente assim ainda não seria o momento. Muito bem. Samir, você pode lançar a nossa última enquete, então? Certo. Esse paciente que manteve esses quadros, esses episódios álgicos em casa, não precisou mais ir ao pronto-socorro, porque ele até controlava com a medicação em casa. Mas aí vem o questionamento, né? O que fazer com esse paciente agora? Né? Qual a opção? A gente otimiza a analgesia desse paciente, como o Samir propôs, de repente encaminha para o grupo da dor. A gente insiste na fisioterapia, uma vez que esse paciente não tem nenhum sinal de urgência. A gente tenta um novo bloqueio, já que ele teve alguma melhora com o bloqueio realizado anteriormente.
ou a gente parte para o tratamento cirúrgico para ressecção dessa hérnia, que é chamado de microdissectomia. Ô, Lohan, enquanto o pessoal vai respondendo a enquete, tem uma pergunta da Camila perguntando se a conduta conservadora ou cirúrgica na parte de reabilitação também tem muita diferença quando essa hérnia é torácica. Ó, hérnia torácica, a sintomatologia, quando existe, é muito exuberante, tá? Hérnia torácica, geralmente, quando tem algum sintoma, o paciente vai ter déficit neurológico, vai ter sinais de mielopatia, vai ter liberação. Então, mas assim, é extremamente raro. Porque na região torácica ainda a gente tem a medula, né? A gente tem as raízes que saem, que são as raízes que vão inervar toda a região do tórax, mas o que mais preocupa é que na região torácica ainda tem medula. E eu vou ser sincero para você, eu nunca peguei uma hérnia torácica causando sintomatologia, porque elas são raras, tá? É muito raro ter uma hérnia torácica, inclusive foi a enquete que a gente fez no nosso Instagram, perguntando qual que era o local mais raro de ocorrer a hérnia. O pessoal, a maioria acertou. E o canal próprio da coluna torácica é um canal que eu me lembro um pouquinho da anatomia, é bem mais estreito, por exemplo, do que o canal lombar, né? Sem dúvida. O pessoal aí insistiu em mandar para Renata tentar ainda investir. Quase 50%. Tudo bem, são possibilidades. Eu acho que nenhuma dessas condutas estaria errada ou inadequada, né? É muito do que vocês falaram. É ter o paciente junto de você, é você conversar com ele, entender quais são as expectativas dele, qual é o sofrimento dele, qual é a urgência que ele tem de voltar às suas atividades rotineiras e conversar com ele qual seria o benefício de realizar uma cirurgia, realizar um novo bloqueio, explicar para ele, né, as possibilidades e, logicamente, tomar uma decisão conjunta, tá? Lohan, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já indicam, vou perguntar para você, mas os meninos podem responder. Vocês já indicam, logo em seguida do pronto-socorro, vocês já indicam um bloqueio? Ou vocês vão tentar primeiramente com a fisioterapia? E quanto tempo vocês colocam para tentar o bloqueio? Porque a gente sabe que o bloqueio é um tratamento conservador também ainda. Ele não não é o cirúrgico, não é nada disso. Mas vamos pensar que ele chegou no pronto-socorro, ele nunca teve experiência, não sei se ele teve ou não experiência antes com a fisioterapia, mas aí vamos partir do princípio que ele tá no pronto-socorro e daí, de repente, ele já foi pro bloqueio ou vocês indicam a fisioterapia aí? Ótima pergunta, Renata. Se esse paciente interna, eu geralmente tendo a fazer um bloqueio nele. Porque para ele ter internado é porque ele está com uma sintomatologia muito intensa. Tá. Então, se o paciente internou, provavelmente eu quero provocar um alívio mais imediato na dor dele. Eu tendo a indicar um bloqueio. A não ser que, obviamente, ele melhore bastante com a medicação IV, com as primeiras sessões de fisioterapia. Tá? E aí a segunda pergunta que você me falou é o paciente que foi para a reabilitação, né, a nível ambulatorial, regime ambulatorial, quanto tempo eu espero para indicar um bloqueio ou indicar um procedimento mais invasivo, é isso, né? Isso. Então, é uma coisa que você tem que ter tato na hora para sentir se essa evolução está sendo favorável ou desfavorável. O que eu, na prática, faço? Eu, basicamente, dou 6 semanas de fisioterapia bem feita, tá? Para esse paciente ser submetido a uma cirurgia. Por que 6 semanas? Porque eu não poderia esperar mais? Poderia? Até sim, se o paciente não quiser operar, é esse o tratamento que ele vai receber. Ele vai continuar na fisioterapia, vamos insistir na fisioterapia. Mas por que 6 semanas? 6 semanas eu acho que é um bom tempo, tá? A partir disso, a gente começa a ter tanta compressão daquela raiz, daquele nervo, que as chances de o paciente evoluir com uma dor neuropática no futuro é muito maior, tá? Então, quem já teve dor neuropática sabe a dor que o paciente não consegue deitar, não consegue fazer nada, acorda à noite com dor. Então,
A gente fazer a cirurgia, saber o momento de indicar a cirurgia é essencial para evitar que esse paciente tenha complicações no futuro. Exatamente. E como vocês falaram também, né? A comunicação entre os profissionais, se de repente a comunicação do físico com o médico ou indicar para o médico cuidador, eu acho que isso tudo é muito importante. Alguém falou do psicólogo também. Eu acho que tudo tem que casar. Realmente é um tratamento multidisciplinar. E aí, essa aliança que a gente vai ter também, fisioterapeuta médico, é o que vai permitir eu falar assim, olha, realmente, o paciente não está evoluindo, a gente fez isso, não deu certo. Ou, não, Lohan, vamos tentar mais um pouco, ele está progredindo, está devagar, mas está progredindo e tal. Então, acho que essa comunicação é muito importante para não chegar e já falar, não, beleza, vamos fazer o bloqueio ou já vamos operar, e com certeza a decisão do paciente é o que vai prevalecer, né? Sem dúvida, Renata. É muito importante isso que você falou, é ter essa comunicação, porque muitas vezes o fisioterapeuta é o profissional que mais tem contato com esse paciente. A gente vê pelo menos 2 vezes na semana, né? Exatamente. E, por exemplo, para o cirurgião de coluna, o paciente vai vir uma primeira vez e eu vou ver ele daqui 2 semanas, 3 semanas de novo. Ou seja, você estando em contato direto com ele, muito mais do que eu, precisa me falar, Lohan, esse aqui é um paciente que não consigo mais progredir com ele. Ou, Lohan, esse paciente está evoluindo muito bem, eu acho que dá para a gente esperar um pouco mais que ele vai ficar bem sem cirurgia. Essa troca de informações é extremamente importante, sem dúvida, Renata. Exato. Bom, seguindo então, esse paciente se sentia com essas crises álgicas e percebia que ele estava perdendo muitos dias de trabalho. Conversando com ele, ele optou por ser submetido a uma cirurgia, tá? A cirurgia para retirada da hérnia de disco se chama microdissectomia. O paciente fica nessa posição, no centro cirúrgico, nessa posição prona, tá? E existem basicamente 3 procedimentos para fazer essa remoção do disco, da hérnia de disco do paciente. A gente chama de microdissectomia aberta a remoção convencional, que é feita uma incisão um pouco maior na coluna do paciente, é ressecado, etc., para conseguir acessar essa hérnia e remover. Mais modernamente, existe uma técnica chamada de microdissectomia por tubo, que a incisão é bem menor do que a microdissectomia aberta, e com auxílio de lupa ou mesmo de microscópio, e um acesso pequeno, com um tubo de 18 milímetros, a gente consegue acessar essa região onde está a hérnia e realizar a microdissectomia. E mais modernamente existe a cirurgia endoscópica, que faz incisões de 1 centímetro na coluna do paciente e por meio de dilatadores a gente consegue acessar o disco intervertebral que tem essa lesão e com o endoscópio ressecar essa hérnia. Lohan, tem indicação para cada uma técnica, não? Boa pergunta, Thiago. A indicação para escolher entre uma técnica e outra é a habilidade do cirurgião, tá? Excelente. Então, existem cirurgiões que não fazem cirurgia por tubo, não fazem cirurgia endoscópica, acabam resolvendo o problema do paciente da mesma forma, de forma aberta. Agora, tem cirurgiões que são treinados para a técnica endoscópica, que vão ter um ótimo resultado do paciente fazendo por endoscopia. Logicamente, tem os benefícios e os malefícios de cada técnica. Por exemplo, endoscopia, o paciente opera de manhã, anda à tarde e às vezes dá para ir para casa à noite, no mesmo dia, né? Então, cada técnica vai ter a sua peculiaridade, mas assim, cabe ao cirurgião escolher pela técnica a qual ele tenha mais destreza e mais treinamento. Muito bem, então aqui eu trouxe um vídeo para vocês de como funciona a remoção endoscópica, que é o procedimento mais moderno para fazer a microdissectomia. A gente insere primeiramente um fio guia no disco intervertebral do paciente e introduz dilatadores, tá? E o portal, que vai ser o portal de trabalho. A partir desse portal, a gente consegue entrar com um endoscópio, fazer as manobras, chegar até essa hérnia de disco e, por instrumentos, através desse portal, remover essa hérnia de disco. Tá? Então, ali a raiz acometida não é lesionada e o paciente recebe 1 ponto na pele, no máximo 2 pontos na pele. Como eu disse, a recuperação é muito rápida desse tipo de procedimento. O paciente consegue ir para casa no mesmo dia.
E a gente vê aqui nessa outra imagem o material que geralmente é ressecado. Essa é a hérnia de disco. Quando a gente remove, retira essa hérnia de disco do paciente, essa é a imagem clínica que a gente tem da lesão. E aí eu queria perguntar agora para a Renata, se paciente operado, como fazer a fisioterapia pós-operatória? Como é a reabilitação dele? Tá. A gente já começa na internação mesmo. Então, quando ele já volta para o quarto, a gente já entra nesse primeiro contato aí. Normalmente, ou vocês dão já uma alta no mesmo dia, ou ele vai sair no segundo dia, provavelmente, do pós-operatório. Então, a gente já vai atuar nesses 2 dias, então, trabalhando mobilidade tanto de perna, braço, vamos tentar sentar e levar o leito para mais ou menos a 40 graus. A gente vai dar alguns estímulos. Há alguns artigos já dizem um artigo de 2016 da Austrália, eles dizem que já começam com estabilizadores, já começam com transverso do abdômen, já começam algumas coisas. Não tem um protocolo bem definido, né? Já no pós-operatório imediato. Então, cada hospital, por exemplo, da Austrália, eles acabaram fazendo de uma maneira. Mas, na minha prática clínica, o que a gente costuma fazer é isso. Então, vai lá ver como é que o paciente está, mexe perna, vê como é que ele está, mexe braço, vamos tentar elevar o leito. Se conseguir sentar, muitas vezes a gente já consegue colocar ele de pé. Se não for no primeiro dia, vai ser no segundo dia, porque ele vai embora andando. Então, ele precisa tá fazendo isso já logo de cara. Então, a gente já vai dar uma conscientização nele que ele precisa fazer toda essa questão de fortalecimento. No pós-operatório imediato é muito difícil a gente já começar a fazer um fortalecimento, mas a gente vai dar mobilidade para ele, consciência para ele e incentivar ele a sentar, incentivar ele a andar. Então, a gente precisa começar logo de cara. Quando ele for para a gente, para o ambulatório, aí a gente tem um trabalho muito maior para fazer. E aí vai muito da indicação de vocês também, né, Lohan? Porque tem médicos, eu já tive paciente que ele fez uma microdissectomia e aí o médico pediu 1 mês de repouso absoluto e aí para depois começar a fisioterapia. Eu acho que vai muito de médico, da confiança também e, de novo, da aliança que ele tem com o fisioterapeuta. Então, vai ter alguns médicos que vão pedir 1 mês, que para ele não dirigir por 6 semanas, para andar de moto daqui 3 meses, enfim. Então, tem algumas coisas. Mas, o quanto antes ele começar a fisioterapia, é muito melhor. O resultado é muito melhor. Ele pode voltar a trabalhar antes. E pensando na gente lá na clínica, então a gente vai trabalhar toda essa questão de mobilidade de coluna, respeitando claramente. A gente não vai chegar e fazer uma ADM completa de extensão, fazer uma 15 absoluto ali. A gente vai com calma, vai trabalhar os estabilizadores de quadril é muito importante, quadríceps, vai trabalhar toda a questão dessa parte mesmo muscular. E além, se ele ainda apresentar dor pós-cirurgia, que é muito pouco, assim, pode ser que aconteça, mas eles evoluem muito bem depois da cirurgia, mas também tem os 2 lados, né? Tem um lado que ainda não evolui e o lado que não evolui. Então, vamos pensar pelo lado positivo. Ele vai ter a cicatriz, ele vai ter um pouco não é nem contratura muscular, mas essa musculatura vai estar rígida. Então, a gente vai trabalhar um pouco de terapia passiva nesse começo, para liberar um pouco essa cicatriz, liberar essa região, para a gente começar a fazer os fortalecimentos. E tudo com muita consciência, né? Para não atropelar as coisas e não levar o paciente, por exemplo, a uma dor que a gente não quer, por exemplo. Joia, eu vou falar meu lado, como eu lido com esses casos. Eu quero que meu paciente faça fisioterapia o quanto antes, tá? Eu quero que no mesmo dia, se possível, ou no dia o paciente operou à tarde, no dia seguinte eu quero que ele caminhe com a fisio já. Ótimo. Para receber alta na manhã do dia seguinte. Então, para mim, é fisioterapia precoce. Quanto antes, melhor. Ô, Renato, fizeram uma pergunta para você aqui no YouTube. Estão perguntando
em média, quanto tempo você tem para evoluir esse paciente para um quadro de trabalho funcional, para voltar a trabalhar, mais ou menos o que você tem na sua prática clínica? Tá. Nossa, eles voltam a trabalhar muito rápido, assim, pensando. Exato. Se eu pensar em atleta, aí é um pouquinho diferente, né? Mas se eu pensar na população que é uma grande maioria que a gente está trabalhando, que é trabalho de escritório, um trabalho mais que ele vai passar mais tempo sentado, ele volta a trabalhar muito rápido. Então, a gente vai ter para ir para a função, para começar a saltar, para começar a fazer as coisas, então a gente vai levar pelo menos ali umas 12 semanas. Se a gente for pensar numa reabilitação até um pouco mais conservadora, esperar um pouco, tudo. Então a gente vai esperar pelo menos umas 12 semanas, pensar em 3 a 4 meses aí, para a gente começar a entrar com os saltos e tudo. Mas logo no começo, a gente já vai começar a incentivar o paciente, a desafiar o paciente algumas coisas. Então, por exemplo, ele vai fazer agachamento sim, ele vai fazer uma marcha lateral, ele vai fazer agachamento com elástico para fortalecer paravertebral. Ele vai ficar em cima de um bozu, ele vai estar em cima de uma cama elástica. Isso a gente vai começar muito rápido. Então, em 6 semanas, ele já consegue estar ali, sabe? Então, a gente vai trabalhar muito em maca, mas rapidamente a gente já passa para o solo, assim. Então, ele vai voltar a trabalhar muito rápido. Eu acho que menos de um mês os pacientes estão voltando. A não ser que seja alguma coisa mais séria, uma artrodese, daí a gente vai... Não que uma microdissectomia não seja importante, mas que aí a gente está falando de uma cirurgia um pouco mais agressiva e tudo mais. Mas, assim, ele consegue voltar para uma função de trabalho muito rápido. Um atleta profissional... Se a gente pensar em atleta profissional, ele tem fisioterapia à disposição dele. Então, ele vai fazer fisioterapia todos os dias. Todos os dias, exato. A reabilitação dele já vai acontecer mais rápido, né? Então, a evolução dele já vai acontecer mais rápido. Então, ele tem salário, ele tem patrocínio, ele tem um monte de coisa. Então, a pressão até para o fisioterapeuta é muito maior para reabilitar esse atleta para estar jogando. Mas, assim, é isso, assim, a gente vai pensar. Lógico, eu não estou falando de LCA, né, Vitor? Eu não estou falando de nada disso. Mas se a gente pensar em LCA, ele vai voltar em 6 a 9 meses, né? Um atleta, ele tem que voltar até em 6 meses. Pessoas normais, a gente fala de 9. Então, numa coluna, a gente vai falar, pô, para ele voltar para uma função, para ele começar a correr, a gente tem que pensar pelo menos em 3, 4 meses para ele voltar a correr, sabe? Muito bem, legal. Bom, então eu queria deixar uma mensagem final para o pessoal que está aqui na nossa reunião. Total. Primeira coisa, lembrar que dor irradiada para os membros geralmente é uma dor que tem comprometimento da raiz, tá? Então, o exame diagnóstico padrão ouro é a ressonância magnética. Lembrar, como vocês disseram, que a maioria das hérnias melhora sem cirurgia. O tratamento da hérnia de disco é eminentemente conservador. Cerca de 10% desses pacientes que vão precisar de um tratamento cirúrgico. Lembrar da localização da hérnia e como isso é importante para a gente fazer o diagnóstico preciso. E aí sim, as opções de tratamento, desde o tratamento conservador, com fisioterapia, até o tratamento cirúrgico, que é a microdissectomia. Muito bem. Alguma pergunta adicional? Alguma pergunta a mais? Lohan, sua aula foi excelente, foi muito esclarecedora. Eu tenho um ponto fraco assim na ortopedia, que é essa parte de coluna. Então, nossa, foi muito esclarecedora mesmo. Parabéns pela aula. Tem uma pergunta aqui do Israel, que ele está querendo saber se pacientes atletas é mandatório suspensão de atividade quando você tem um diagnóstico de hérnia. Não, de forma alguma. Pode responder, Renata. Fica à vontade. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo, né? Foi espontâneo, hein, Atleta, né? Renata? Mesmo não atleta, né? Não, a nossa coluna é forte, né? Exato. Suspensão de atividades é assim, única e exclusivamente se o paciente não tem condições de realizá-la, mas você não deixa ele em absoluto repouso e imobilização absoluta, né? Existem formas de você mobilizar e ainda estimular a musculatura sem que o paciente precise fazer o exercício propriamente dito, o movimento propriamente dito, né, Renata?
Repouso Você tem formas de estimular essa musculatura, de manter o tônus dessa musculatura sem que o paciente precise realizar efetivamente o movimento. Com certeza, e foi o que vocês falaram antes, assim, vai ter paciente, por exemplo, eu posso ter hérnia de disco sem sintoma e eu nem sei, sabe? E aí eu tô correndo uma maratona. E aí você vai falar, pô, eu vou prejudicar minha coluna? Não, você não vai prejudicar a sua coluna foi feita, ela vai conseguir, ela vai ficar forte. Tem um estudo muito interessante que eles analisaram a coluna de sedentários de maratonistas. E aí eles viram que a coluna de um maratonista ela é muito mais forte do que de um sedentário, entendeu? Então, aí eu vou falar pro cara parar de fazer as atividades dele, não, vamos fortalecer, vamos fazer o que a gente tiver que fazer, sabe? A última coisa que eu peço pro paciente é o repouso, a não ser que realmente ele esteja internado, agudizou e tudo mais. Mas, assim, eu até dou um exemplo, Lohan, que a nossa coluna é como se fosse um portão enferrujado, se o paciente está em repouso. Então, eu falo assim, olha, pensa só, você está em repouso, não está fazendo nada, pensa num portão enferrujado. Ele não está abrindo, ele não vai abrir. Aí você vai lá, passa um olhinho nele ali, ele passa a abrir. A gente precisa se movimentar para ter líquido ali, para as articulações se mexerem. Quanto mais parado você ficar, pior vai ser para sua coluna. Então, tirar isso do paciente é muito difícil, na verdade, porque ele fala, não, eu tô com dor, eu tô com uma hérnia, ele olha pro resultado do exame e fala, meu Deus, eu tô com uma hérnia. E aí a gente vai ter que desmistificar tudo isso, é muito complicado. Então, por isso que a educação do paciente, desde o começo lá, é muito importante. Mas isso é engraçado, né, Renata? Eu acho que é até uma crença social, na verdade, né? Esse mito de... É um mito total, porque a pessoa chega com dor e muito lá atrás, né? Vários anos atrás aí, o pessoal falava, tem que ficar parado, repouso total, como lesão muscular, né? O cara teve uma lesão muscular, falou, repouso total, sem se mexer. E hoje tem vários estudos mostrando aí que a atividade física nessas patologias é o que mais melhora, né? O que mais ajuda. Exatamente, porque aí entra vários fatores, né? Vai entrar o fator psicossocial, vai entrar fator, pô, eu não tô conseguindo trabalhar, mas eu tenho medo, cinesiofobia, vai entrar medo de exercício, vai entrar, tipo, vários fatores que aí a gente vai ter que ir quebrando e vai ser cada vez mais difícil. Então, por exemplo, o paciente, ele vai chegar, ele já mostrou a ressonância para vocês, mas ele vai chegar com a ressonância para mim, e aí o meu trabalho nesse momento, se a hérnia for bem pequenininha, uma protusãozinha, assim, eu vou ter que olhar para ele e vou falar, cara, olha, se eu tivesse uma ressonância da minha coluna, pode ser que ela estivesse pior que a sua. Tipo, quer dizer, não tá ruim a sua coluna, entendeu? Então a gente tem que falar que são os achados mesmo de imagem, eles acreditam em muita coisa. Então, na realidade, a educação, eu acho que a gente tem que mudar desde a infância, né? Não deixar as crianças crescerem também com esses mitos e tudo, porque já é difícil de tirar dos nossos pais, dos nossos avós, é difícil de tirar do nosso próprio paciente que chega. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala para o paciente, porque senão... E é isso, eles vão olhar no Google, um vizinho falou uma coisa, o não sei o que falou outra, e daí, putz, o tratamento, ele fica muito mais complicado, com certeza. Para todo mundo, para vocês, para a gente... Legal. Gente, queria agradecer então a vocês, meus grandes amigos, por mais um Orthotalk, mais uma reunião de muito debate. Queria agradecer especialmente a Renata por ter topado o nosso convite de participar aqui hoje. Muito obrigado, Renata, por ter vindo. Queria agradecer, Lohan, parabéns pela aula magnífica. Foi realmente, como seu amigo bem colocou, uma aula magistral, esclareceu muita coisa. Acredito que se eu tivesse tido uma aula dessa no meu primeiro dia de residência, teria sido muito mais fácil para mim. Parabéns, foi muito didático. Agradecer a Renata, a participação também maravilhosa, deu ponto de vista, que é muito importante para a gente. Então, só elogios aí com relação à aula. E pode ver as mensagens aqui do lado, eu fotografei, provavelmente você não está acompanhando o chat, mas realmente o pessoal gostou bastante. Parabéns, professor. O Orthotalk sempre está batendo na tecla que principalmente o físio com o ortopedista a gente trabalha junto, né? Então a gente tem que estar sempre unido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje foi o nosso recorde aí, a gente
ficou com a sala do Zoom lotada, no YouTube ficou 60, 70, né? Então assim... 70 Eu pessoas. consegui entrar direito. Exato, teve um probleminha no começo, então assim, todo mundo tá curtindo o trabalho, o pessoal tá elogiando bastante. Muito obrigado. Então, só para a gente finalizar... Não saiam, não saiam, tá? O Thiago acabou de mandar o link pro certificado, tá? E a gente vai começar, a partir de amanhã, a gente vai lançar um novo projeto. Na verdade, não é um projeto nosso, a gente está indo um projeto que chama Padrinhos Med, que tem a intenção de acadêmicos, principalmente de medicina, acompanharem especialistas, né? A gente teve uma procura muito grande ali do pessoal que segue a gente, então a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer, como é que funciona para a gente poder dar atenção para todo mundo. E não dá, né? Não dá para dar atenção para todo mundo. Então a gente vai lançar esse processo seletivo do Padrinhos Med do Ortotalk. Não sei se a gente vai dar informação agora, a gente dá... Vamos dar algumas informações agora, acho que o pessoal está esperando algumas informações, acho que vale a pena falar, Samir. Primeira coisa é que a gente vai começar e vai lançar isso amanhã, né? Primeira coisa, amanhã a gente vai abrir vai dar certinho todos os detalhes de como vai ser a participação, a inscrição, tá? Mas eu queria só adiantar que serão em 2 fases. A primeira fase, assim, a participação é aberta a todos, tá? A primeira fase a gente vai passar as instruções amanhã, mas quem for classificado, quem for escolhido para a segunda fase vai ser, na verdade, um bate-papo com a gente, que é uma forma de entrevista. A gente conversa só para a gente conhecer melhor quem que são os nossos futuros afiliados. E o que mais que eu tenho para falar como vai ser? São 5 vagas, né? 5 vagas no final. Exatamente. A gente vai abrir para 5 pessoas que vai estar em contato direto conosco, né, para fazer o que propõe o Padrinho Med, que é essa questão de troca de informações, de experiências, essa mentoria. Então, serão 5 vagas, tá? O que mais que a gente pode adiantar? Acho que tá bom, já adiantamos bastante. O processo... Não, tá falando tudo já, meu. Pô. Aí não, já tá falando tudo. Uma forma... Deixa eu só falar uma informação importante. Você quer falar o critério de seleção também, você fala, aí já não tem mais nada. A gente combina um negócio do grupo, vocês fazem outro, cara. Peraí. Ó, eu quero dizer que todo o processo inteiro é anônimo, tá? Assim, a gente não vai expor quem participou de forma alguma, tá? Isso aí vocês vão mandar as informações todas para nós, isso a gente vai manter em sigilo, vai conversar entre nós 4 apenas, não será exposto nada disso, enfim, publicamente, tá? Então, isso é mais um estímulo para que vocês participem, não fiquem com vergonha, não fiquem coibidos, porque será tudo mantido em segredo até a divulgação de quem foi escolhido, tá? Valia a pena ou não valia a pena falar isso aí? Valeu, não, foi um ponto importante. Bom, então boa noite, né? Não, rapidinho, Samir. Só vale o pessoal da fisioterapia, que eu tô vendo que tem bastante fisioterapeuta aí. Puxa, é verdade. Esse processo seletivo, especial. Esse Padrinho Med aí é uma iniciativa que uma médica teve para pegar os profissionais que trabalham na área já e os acadêmicos. Então, de repente, seria até legal vocês fazerem isso. Pô, tem a doutora Renata aí, a Naira, que foi convidada.